Irmãos e irmãs, hoje nós já chegamos no 24º domingo desse tempo comum. E nós estamos celebrando com a igreja o mês da Bíblia. Sempre as iniciativas começam numa paróquia, numa comunidade, num lugar pequeno. O mês da Bíblia também. Há 50 anos atrás começou na Arquidiocese de Belo Horizonte. Já faz 50 anos que nós celebramos, portanto, esse mês de setembro, que nós chamamos de mês da Bíblia, o mês onde nós nos colocamos para escutar melhor a palavra de Deus, para nos formarmos através da palavra. A primeira leitura de hoje é de um profeta que teve que profetizar num momento muito difícil, que é o do exílio. E ele começa dizendo assim hoje: o Senhor abriu-me os ouvidos, e eu não lhe resisti e nem voltei atrás. Só depois dele falar isso, que ele vai falar como que ele foi forte. Ele vai falar que cuspiram nele, deram bofetada nele, arrancaram-lhe a barba, que é uma das piores humilhações da Bíblia, mas tudo isso ele resistiu, porque ele teve o ouvido aberto por Deus. Foi o evangelho de domingo passado. Havia um homem surdo, que o Senhor tocou e abriu-lhe os ouvidos, escutando melhor. Esse da primeira leitura, ele é conhecido como o servo sofredor de Javé. E aí ele fala duas vezes: o Senhor é meu auxiliador. O Senhor é meu auxílio. O auxílio é aquele que está sempre do lado. O auxílio é aquele que socorre nos momentos de dificuldade. Então o servo sofredor passou por muitas humilhações, só que ele não humilhou. Ele passou por muitos sofrimentos, só que ele não fez o outro sofrer. Ele tinha sempre a certeza que Deus era o seu auxílio, que não o iria abandonar e que iria lhe dar também a vitória. A segunda leitura de hoje é uma leitura bastante forte. Ou melhor, se você tiver a oportunidade de ler a carta de Tiago, desde quando a gente começou a ler ela, há 2 domingos atrás, ela tem dado uma chacoalhada na gente. Hoje a leitura fala de fé. E a gente poderia se perguntar: qual a fé que eu tenho? Porque muitas pessoas, por mais bonito que seja, têm uma fé muito devocional. É claro que a fé passa pela oração. Sem a oração, a nossa fé fica murchinha. Mas a nossa fé não pode ser só devocional. Porque São Tiago vai dizer assim: o que adianta ter fé? O que adianta alguém dizer assim: eu tenho fé, mas não põe ela em prática? Portanto, a fé que eu tenho, ela deve ser traduzida por gestos, por ações. A fé deve ser viva, acesa. Essa velinha aqui agora, por causa do vento, ela apagou. Mas a vela, se tiver tudo escuro aqui e a vela estiver apagada, não vai fazer diferença nenhuma. Se nós estamos precisando clarear essa igreja, está de noite e a vela está apagada, ela só tem sentido se ela estiver acesa. Assim também é a nossa vida.
E depois ele vai falar uma coisa bastante forte. Se vê alguém que está precisando de comida e te pede comida, e a gente às vezes diz para a pessoa: eu vou rezar por você. Não é o suficiente. A pessoa também precisa de oração, mas ela está precisando de comida. A outra pode estar precisando de roupa. Vamos ver a vida de Jesus? Já estava ficando tarde. Mais de 5.000 pessoas. Ele poderia ter mandado aquela gente embora, como os discípulos falaram para ele: Jesus, está tarde, manda esse pessoal embora. O que Jesus fez? Alimentou todo mundo com a multiplicação dos pães. Olha a vida de Nossa Senhora, grávida. Não poderia ter ficado em casa de repouso? Não. Ela foi servir uma outra grávida que passava por mais necessidade do que ela. Nossa Senhora foi até onde morava a sua parenta Isabel para servir, para ajudar das coisas da casa. Madre Teresa de Calcutá foi humilhada muitas vezes. Diante de um homem rico, ela estende a mão e pede: me dá uma esmola, me dá alguma coisa para alimentar os meus pobres. E o homem gospe na mão dela, e ela diz para ele: olha, isso aqui é para mim, agora me dê o dos pobres. A fé tem que ser traduzida, como canta aquela música, né? Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Tem que ser traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E nós temos o evangelho de hoje. Jesus com os discípulos, ele parte para uma região lá no norte da Galileia. É uma região isolada de tudo, chamada Cesareia de Filipe. As crianças, vem aqui na frente, crianças, por favor. Vocês que estão aqui na igreja, vem aqui um pouquinho. O padre quer fazer uma pergunta para vocês. Pode vir, meninos, os dois aí. Vem aqui. Coragem. Eu pensei que era gêmeos, né? Mas não é. Fica aqui do meu lado assim, vamos olhar para frente lá. Vocês já estão na catequese? Já? Vocês também? Vou fazer uma pergunta para vocês. Pode responder do jeito que vocês quiserem. Vocês já ouviram falar em Jesus? Vamos tentar não dar uma resposta igual. Se te perguntasse quem é Jesus, o que você falaria? O que vem na cabeça? Quem é Jesus para você? Deus. Deus. Para ele, Jesus é Deus. Você já ouviu falar em Jesus? Não, mas você vai ouvir falar. Aquele homem lá da cruz, você já ouviu falar nele? Você sabe quem que ele é, aquele da cruz ou não? Sim. Quem que ele é? Jesus. Jesus. Tá bom, é. Você sabe também quem que é aquele homem da cruz ou não? Tá pensando? E para vocês, quem que é Jesus? Tranquilo, relaxa, respira comigo. Ó. Não é prova de escola. Jesus nunca dá uma prova. O que você sente? Quem é Jesus? É Salvador. Salvador? Salvador. Muito bom. Você leu o Evangelho, hein? E você?
quem é Jesus? Pai. Pai. Então, várias respostas de quem é Jesus: Salvador, Pai, Deus, Jesus. Então tá bom. Obrigado, viu? Depois, o ano que vem eu pergunto de novo para você, tá bom? Obrigado. Essa é a pergunta do Evangelho de hoje. Quem é Jesus? Olha, nós somos tão influenciados pelo meio que a gente vive, que às vezes a gente não consegue dizer com toda a liberdade quem é Jesus. Tem gente que fica com medo de dizer quem é Jesus, com medo do que a família vai falar. Eu tenho medo porque eu partilhar coisas de Jesus na internet, o que meus amigos da escola, da faculdade vão pensar? Lá todo mundo é ateu. Se eu falar quem é Jesus, que eu sigo Jesus, o pessoal vai tirar sarro de mim? Se eu falar quem é Jesus, eu vou me envolver com questões políticas. Então Jesus, ele vai para um lugar longe, lá no norte, chamado Cesareia de Filipe. É nesse lugar isolado, para que os discípulos não tenham influências, que ele pergunta. Olha, ele não pergunta porque ele está preocupado com a imagem dele. Por que Jesus pergunta o que estão dizendo por aí que eu sou? Ele quer saber se a mensagem que ele está passando tem repercussão. E para entender o Evangelho de hoje, o mais importante não é a resposta de Pedro, porque respostas a gente tem muitas, como a gente viu as crianças darem respostas. Saber quem é Jesus é voltar na segunda leitura que nós acabamos de meditar. É uma fé que é traduzida na vida. E aí começa as respostas. Jesus, tem uns aí que estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que você é o Elias. Profetas, vários profetas. São profetas importantes, mas isso não é Jesus. Jesus é muito mais que um profeta. E aqui ele faz uma pergunta, a mais importante. Ele fala: e para vocês? E para vocês que estão me seguindo, quem eu sou? E aí Pedro vai tomar a palavra. Pedro, quando toma a palavra, significa que ele representa todo o grupo apostólico. E ele responde assim: tu és o Messias. O Evangelho de São Marcos, quando a gente estuda ele é como se fosse uma montanha. Começa no capítulo 1, e o alto da montanha é o capítulo 8, que é o capítulo de hoje. Começa no 1, e aí vai acontecendo os milagres, vamos descobrindo quem é Jesus. E quando chega no pico da montanha, capítulo 8, é a resposta de Pedro: quem é Jesus? O Messias. E é nesse capítulo que ele vai falar pela primeira vez da sua paixão. Ele anuncia que ele vai sofrer no capítulo 8. Capítulo 9, segundo anúncio da paixão. Capítulo 10, mais perto de Jerusalém, terceiro anúncio da paixão. E finalzinho do Evangelho, lá por volta do capítulo 16, tem um outro testemunho de quem é Jesus. E não é de gente da igreja não, é de um pagão. Lá do lado daquela cruz, um centurião,
vai dizer assim: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. E Pedro, quando fala, tu és o Messias, Jesus fala para ele assim, proibiu, e diz o Evangelho que proibiu severamente, não conte isso para ninguém. Não conte para ninguém que eu sou o Messias. A gente pode achar estranho. Sabe por quê? Porque na mentalidade dos judeus, quem é um Messias? Messias em grego significa Christos, ou ungido. Mas eles esperavam um Messias que viesse para devolver o trono ao rei Davi. Portanto, é um Messias que podia ser violento, que para devolver o trono podia matar, pegar em armas. E Jesus é um Messias totalmente diferente. Então não conte para ninguém, porque ao contar, corre-se o risco de eu falar de um Messias que não tem nada a ver com Jesus. E aí Jesus começa a anunciar a sua paixão. E ele não fala o Messias, ele fala do humano. O Filho do Homem deve sofrer, ser humilhado, vai ser entregue pelos doutores da lei, fariseus, pelas autoridades, escribas, e vai morrer. E depois de 3 dias vai ressuscitar. Quando Pedro ouve isso, falar de sofrimento, ele pega Jesus e fala para ele assim: não, isso não, nada de sofrimento. É igual às pessoas que querem seguir Jesus sem cruz. Não existe Jesus sem cruz. A cruz faz parte daqueles que seguem Jesus. É um sofrimento que só tem sentido no amor que Deus entregou-se por nós. E aí, depois de Pedro fazer essa ladainha, não, cruz não, sofrimento não, que isso não te aconteça. Aí Jesus diz para Pedro assim: afasta-te de mim, Satanás. A tradução certa, a tradução no original é assim: vai para trás de mim. Isso significa que o discípulo não é maior do que o mestre. Ele está falando assim: Pedro, vai para trás de mim. Quem quer seguir Jesus tem que seguir atrás dele. Essa é a tradução: vai para trás de mim, porque você não pensa as coisas de Deus, está pensando as coisas do mundo. Quem quer seguir Jesus pensando com a cabeça do mundo, quer ir sempre na frente e colocar Jesus como um acessório atrás. Jesus não é o acessório, ele tem que ir na frente para me iluminar, para mim seguir ele. Vai para trás, Satanás. Você está dividindo, você não está deixando que o projeto de Deus aconteça. E aí Jesus vai anunciar: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Que esse Evangelho também nos ajude a cada dia responder quem é Jesus, através de uma vida cada vez mais autêntica, responder quem é Jesus através de uma fé traduzida em obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.